Então, na manhã de hoje, temos a nossa companheira Patrícia Leite, que vem do Centro Espírita Allan Kardec, de Itajaí, e que falará conosco a respeito do tema Sintonia Elevada. Não é isso, Patrícia? Que Jesus te envolva. Bom dia a todos. Sintam-se abraçados nesse friozinho, né? Nada como um abraço para nos aquecer. O que será que aquela moça que leu, tu tinhas escolhido essa mensagem de acordo com o tema? Nós fazemos sempre uma ordem já estabelecida. Muito interessante, porque o que tem a ver, né, o que Tiago disse com o nosso tema? Eu estou lendo esse livro, né? E eu vou trabalhar apenas um capítulo dele, porque muitas vezes quando a gente pega um Joana de Ângeles para ler, eu digo por mim, né? A gente encontra uma leitura rebuscada de palavras difíceis, né, de termos psicológicos que a gente não tem conhecimento. Mas, claro, quem tem conhecimento na área sabe exatamente do que ela está falando. Mas a gente pode ir sem pressa, porque nós estamos num momento em quando a gente começa a descobrir, né, o quanto ainda temos de necessidade da espiritualidade, a gente tem pressa. Então, a gente quer ler tudo que aparece pela frente, a gente quer conhecer tudo e a gente se frustra, porque a gente não dá conta. Então, eu aprendi, nesses poucos anos, né, de doutrina espírita, que está tudo lá, nas obras básicas, tudo, exatamente o que a gente precisa. E essas obras complementares, elas vieram para nos auxiliar a compreender um pouco mais, a se aprofundar um pouco mais no que está nas obras básicas e principalmente o que está no Evangelho de Jesus. O que está escrito aqui é exatamente o que Tiago disse, que a gente precisa tirar, arrancar de dentro de nós tudo aquilo que nos atrapalha a nossa caminhada, tudo aquilo que nos impede de evoluir. E olha o que Joana diz, que é indispensável que a gente possa diluir, né, das nossas mentes, dos nossos corações, todas essas mágoas, todos esses resquícios que só nos aproximam da animalidade. E olha o que ela diz ali, das vinculações ancestrais com os círculos morais dos quais procedem, ou seja, que a gente consiga arrancar de dentro de nós aquilo que nos arrasta para trás, né? Que não nos impede. O que Tiago disse? Procura aqueles com quem a gente tem culpa, né? Tem débito, e conversa, fala, né? Te desculpa. E o que Jesus nos ensinou? Né? Perdoa, amai uns aos outros. Sede pacientes, sede tolerantes, simples, não é? Mesmo que nas palavras mais difíceis, quando a gente lê uma frase dessa, porque esse é o tema central desse capítulo, a sintonia elevada, que é o nosso objetivo, né? Elevar o nosso pensamento. Quando a gente inicia uma prece, a gente sempre busca isso, elevar o nosso pensamento para que a gente alcance a espiritualidade superior. Porque a espiritualidade superior está aqui, do nosso lado. Nós é que não conseguimos alcançar, porque a gente está vinculado a esses pensamentos inferiores e que não nos dão esse acesso. Então é simples, né, o ensinamento de Tiago, né, de Jesus, agora Joana de Ângeles, e com certeza a doutrina espírita ela resume para nós na questão do conhecer a nós mesmos, né? Não é essa a grande chave de conhecer a nós mesmos, mas hoje a gente está dando o primeiro passo para isso. E é muito difícil, porque quando a gente começa a fazer essa busca, tentar nos analisar, a gente se assusta. E aí quando a gente pega uma obra dessa, né, outras obras, assiste uma palestra, a gente vê aí a psicologia da atualidade nos trazendo tanto conhecimento, tanta coisa boa, nos auxiliando, e a gente fica um pouco perdido. Vamos buscar naquela leitura mais simples que a doutrina nos oferece, porque está lá. Está bem explicado lá da forma mais simples. E é isso que eu gostaria, no dia de hoje, de fazer essa reflexão junto com vocês, da possibilidade que a gente tem de encontrar na própria obra básica, né, que é o Evangelho, que é o nosso livro de cabeceira, a gente vai encontrar as respostas que a gente precisa. Então ela diz, desses círculos morais dos quais nos procedemos e que predominam nos seus hábitos emocionais. Ou seja, hoje ainda nos sentimos como a
reencarnações passadas, né? Intimamente aquela mágoa, aquele sentimento de vingança que a gente não sabe que vem não sabe de onde. Então hoje a gente busca isso, conhecer de onde é que vem isso tudo, como que a gente faz para lidar com isso, para a gente conseguir realmente elevar a nossa sintonia. E bem interessante que ele falou também, Tiago, ali, né, que a nossa maior doença não está no físico, né? Está na alma. Então é isso que a gente vem trabalhar. Então está aqui as obras básicas, né? Então vamos ler um livro de Joana de Ângeles, vamos estar lá com as obras básicas, né? Vamos tentar, e não se apressem. Pode ser um capítulo por ano, mas que aquele capítulo fique bem compreendido, né? Que alimente realmente a nossa alma daquilo que a gente precisa. Então se a gente buscar um capítulo bem curtinho do Evangelho, em 2 temas, ele vai falar exatamente isso, ó. Lázaro, em 1863, mais de 150 anos atrás, olha o que ele disse. Que cada época está assim marcada com o selo da virtude ou do vício a que deve salvar ou perder. Né? A gente vive num momento que tudo que a gente faz ou nos salva ou nos coloca à perdição, né? Desanda tudo. E o que ele diz em 1863? Que naquela época, a virtude daquela geração é a atividade intelectual. Iniciava ali, né, a ciência, a busca pela intelectualidade, pelo conhecimento. E que o vício é a indiferença moral. Tem alguma coisa diferente de hoje? 150 anos depois? Se a gente considerar que muitos de nós estivemos há 150 anos atrás, né, quando começou essa coisa... E quando a gente liga o que Tiago diz e o que Joana diz, que as nossas doenças são da alma, o que a gente interpreta disso daqui? Que poucos de nós demos ouvidos ao que a espiritualidade veio nos alertar naquele tempo. Que o nosso interesse pelo avanço intelectual, pelas conquistas materiais foi tão grande que a questão moral ficou indiferente. A gente vê que, na verdade... Seguindo um pouquinho mais à frente. Falava também um espírito protetor no mesmo ano sobre a cólera. Olha o que ele diz, que em seu frenesi, né, nessa busca louca pela intelectualidade, pelo conhecimento, né, pelo ter, o homem colérico, ele ataca tudo. A natureza bruta, os objetos inanimados, que quebra porque não lhe obedecem. Ah, se nesses momentos pudesse se ver com sangue frio, teria medo de si, ou se acharia ridículo, que julgue daí a impressão que deve produzir sobre os outros. Não é uma vez ou outra que a gente escuta, né? Ah, se tivesse uma câmera filmando, né? Vamos botar um filme para ver o que tu estavas falando naquela hora, para te ver como é que tu era. E se fosse exatamente com a gente? Né? Naquele momento que a gente está colérico, está xingando tudo, está chutando tudo. Se tivesse uma câmera nos filmando, a gente rodasse o filme, eu tenho quase certeza que eu ia morrer de vergonha de ver o que eu estava fazendo naquele momento. Mas acontece que a gente só pensa nisso depois que fez. Né? Aí bate o arrependimento, bate aquela dor. E é aí que começa a somatizar as nossas doenças. Porque a pior dor que a gente pode sentir, né, é a dor do arrependimento. Daquele momento que a gente fez algo que soltou quando não deveria soltar, e aí já foi. Só que existe algo muito agravante nisso daí, porque poderia ser curado rapidinho, esse sofrimento. Se a gente chegasse para a pessoa e pedisse desculpa. Mas o que vem, o que nos atrapalha nesse momento? O orgulho, né? Que nos impede de, opa, desculpa, né? Me perdoa, não estava no meu dia. É tão simples, né? Mas a gente tem uma coisa que nos impede. Primeiro que a gente vai achar de tudo que é forma a culpa do outro, né? Não a minha. Então a gente perde um tempo da nossa saúde, né, para buscar os motivos que o outro me fez eu agir daquela forma. Eu achei bem interessante quem esteve na jornada, na jornada espírita, e ouviu a palestra do aquele menino de Curitiba, o Marlon. Aí no sábado à noite, ele dizendo que as pessoas têm uma aparência de calma, né? Usa aquelas máscaras de calmaria, de tranquilidade, de tolerância, mas o intestino é irritado, né? Tem a perna
nervosa. Então, tudo isso que a gente transmite, né, com a nossa aparência de calma, muitas vezes está somatizado no nosso organismo e ele reage de alguma forma, né, através das doenças. E a cólera, quando em 1863 esse espírito protetor já nos alertava sobre isso, hoje, vocês sabiam que já foi diagnosticado o tal do síndrome do pavio curto? Quem é que tem pavio curto aqui? Sabiam disso? Já foi diagnosticado, né? Já está lá catalogado como uma síndrome. Na verdade, ela tem um termo técnico, né? É o transtorno explosivo intermitente. O que significa isso? É o famoso pavio curto. Ou seja, a pessoa que não consegue passar segundos da sua vida segurando, né? Contar até 10, engolir a aguinha lá e ficar na boca, como Chico Xavier nos ensinava, né? É difícil. Então, isso já foi diagnosticado um transtorno. Então, se a gente observar ali, que em 1863 já nos alertavam os espíritos para com a questão da cólera, né, que ia nos deixar doente, hoje renascemos, reencarnamos com aquela doença adquirida lá. Né? Nós somos reencarnacionistas e a gente sabe que tudo que a gente traz no corpo físico da atual existência, né, alguma coisa a gente adquire aqui, bastante coisa, mas muitas coisas, muitas doenças a gente traz de nossas vidas passadas. Então, a explicação perfeita, porque a gente está numa época que nunca foi tanto, né, tanta coisa diagnosticada como problemas psicológicos. Né? A criança chega na escola, a maioria tem amigas professoras, né? Chega na escola, a criança já traz o laudo. Ó, meu filho tem transtorno disso, tem transtorno daquilo, né? Toma cuidado aqui, toma cuidado ali. E o que são essas crianças? Que são os nossos filhos? Até nós mesmos, né? Se não os reencarnantes do passado. Daqueles que não souberam lidar com o avanço tecnológico, né? Com a chegada da ciência, e se atirou de cabeça nisso daí. E hoje a gente vê o sofrimento de muitos jovens com a frustração. Né? Muitos jovens, e a gente se inclui nesse meio, de quando a gente não consegue uma coisa, a frustração muitas vezes nos leva à loucura. Né? Pessoas acabam doentes realmente porque não sabem lidar com aquilo. Porque houve uma lacuna nesses 200 anos entre o intelecto e a moral e que não foi preenchida, não foi aliada, né? Porque a gente sabe hoje, né, com os nossos estudos, principalmente na doutrina espírita, que nós precisamos evoluir nos dois lados. Nós precisamos evoluir intelectualmente, porque é importante que a gente tenha o conhecimento das coisas, mas nós não podemos ignorar, né, ser indiferentes com a evolução moral. E hoje a gente está fazendo o quê? Correndo atrás do prejuízo. Então, todos esses transtornos, essas síndromes, que a psicologia, a psiquiatria, né, a medicina, ela vem nos auxiliando a tratar, elas estão na alma. Então, tomara Deus, né, que em breve, quanto antes, a gente sabe que tem muitos psicólogos já que tratam da questão espiritual, o quanto antes a ciência considerar que nós somos espíritos, que trazemos uma bagagem de outras existências, esses laudos vão reduzir bem menos da metade, né? Porque a gente vai considerar o ser como um ser espiritual, né? Imortal, que traz uma história não só dessa existência. Então não vai se buscar a causa daquele transtorno aqui, na infância apenas, e sim em vidas anteriores. Então está aí, ó. Então não se preocupem, né? Quem tem o pavio curto já está catalogado, já dá para tratar. Eu trouxe mais alguns trechinhos desse capítulo para a gente ir conversando. Então, quando não fosse senão a respeito de si mesmo... Ah, não, isso aqui é do Evangelho ainda, desculpa. Quando não fosse senão a respeito de si mesmo, referente à cólera, deveria esforçar-se por vencer uma tendência que faz dele objeto de piedade. Então, quando a gente busca essa análise de nós mesmos, né? Agora eu vou deixar o outro. Começar a analisar, e a gente acaba observando que nós mesmos somos objetos de piedade. Né? Quando Jesus ensina que precisamos amar o outro como a nós mesmos, comecemos por nós mesmos, porque nós somos esse objeto de piedade. Nós precisamos ter compaixão conosco mesmos, reconhecer que nós erramos, é o primeiro ponto. Né? As três fases da evolução, né, da nossa tentativa de ser melhor, de reparação dos nossos erros, começa com arrependimento, não é? A segunda é com a expiação,
O sofrimento por conta de um erro que a gente cometeu é inevitável. Então, esse é o momento da expiação. E a terceira fase é a reparação. Mas não acontece se não começar pela primeira, pelo arrependimento. Então, nós precisamos, sim, reconhecer que erramos, né? Que nós estamos aqui nesse momento de aprendizado, nós não pulamos, não damos salto, né? Agora aprendi tudo isso, me tornei espírita, sei das coisas, já posso vir santo na próxima encarnação. Lê de engano. Nós temos muitas ainda, né? Muitas caminhadas pela frente para poder chegar nesse nível. Então, a cólera, ela não exclui certas qualidades do coração, mas impede de fazer muito bem e pode levar a fazer muito mal. E isso deveria lhe bastar para se esforçar por dominá-la. O que isso significa? Que nós sentimos raiva, devemos sentir, né? Porque é uma forma da gente esterilizar aquilo que vai ruim dentro do nosso coração. Faz parte da nossa evolução, sentir a raiva. Ela até de certa forma, expressar a nossa raiva é uma forma de melhorar, né? Porque a pessoa que vai engolindo aquela raiva, vai engolindo a cólera, no momento ela vai adoecer. Então, olhando pelo lado positivo, a raiva, nesse momento, ela nos ajuda. Só que se a gente alimentar, né, se a gente não fizer nada para melhorar, ela vai nos impedir de fazer coisas melhores. Porque a gente sabe que pessoas que têm cólera, têm raiva, fazem coisas boas, né? Praticam o bem, porque elas querem fazer. Imagina quando elas não tiverem mais esse sentimento, né? Não tiverem mais essa coisa ainda que impede um pouco a sua evolução. Vai ser muito melhor. Então, a nossa busca por essa melhora começa por isso, reconhecendo que somos coléricos, que somos impacientes, intolerantes. Aí aqui, né, tem até uma reportagem que diz: a pessoa costuma ter reações desproporcionais a situações que causam raiva e assim adota comportamentos agressivos. Então, se a gente for fazer uma pesquisa, né, nas características, a gente se enquadra em alguma coisa, de algum transtorno, a gente se enquadra. Né? Sabe aquela velha piada de médico e de louco, todo mundo tem um pouco? Então, a gente está nessa situação. Então, é reconhecer, né, que a gente vai ter os nossos altos e baixos, né, porque se está 30 anos na doutrina espírita, que já alcançou a calma e a paciência necessária para as coisas que não. Né? Então, a primeira coisa é ser sincero conosco mesmos. Agora, continua, não é Joana de Ângeles, desculpa, é Manuel Filomeno de Miranda. Joana de Ângeles também traz bastante informações psicológicas, né, bem complexas. Isso aqui é Manuel Filomeno de Miranda, me enganei no autor. Então, o que ele diz? O homem lúcido edifica-se mediante o cultivo de ideias elevadas, graças às quais afina-se com as fontes inexauríveis da vida. Então, a partir do momento que a gente vai adquirindo essa lucidez, né, que a gente vai se libertando dessas mazelas, a gente consegue fazer um contato mais perfeito com as energias positivas, né, com a espiritualidade superior. Então, isso só vai acontecer quando nós alcançarmos essa lucidez espiritual. Ainda a gente não tem, a nossa visão espiritual é muito turva ainda. Né? A gente está numa fase da nossa escala evolutiva de que nós temos uma ideia vaga de Deus. Né? Nós saímos há pouco tempo da ideia de Deus na figura humana. Né? Aquele Deus formado à nossa imagem e semelhança. Agora a gente está vislumbrando, né, essa inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Quanto tempo faz que a gente ouviu essa frase? Uns 20 anos. Né? Então, agora que a gente está tendo essa noção, saindo daquele Deus antropomórfico para esse Deus energia, a causa primária de tudo. Então, olha só, o nosso conhecimento, a gente ficou milhares e milhares, milhões de anos, né, bilhões de anos entre a vida primitiva e a vida intelectual. Né? Se a gente olhar a nossa idade, a nossa faixa etária, né, da humanidade, nós ficamos bilhões de anos na vida animal. Agora a gente está
centenas de anos na vida intelectualizada. Então, esse nosso caminhar é muito lento. Só que a partir do momento que a gente adquire o conhecimento intelectual, o nosso avanço é mais rápido. Tanto é que quando a gente observa aquela escala, né, da espiritualidade, é desenhada uma pirâmide assim, a gente vê que a ponta é menorzinha, quando o espírito atingiu o nível máximo da evolução, e existe só uma categoria, né, uma ordem, a ordem dos espíritos puros, porque não existe espírito mais ou menos puro ou menos puro, e aquela faixa de baixo é a faixa dos espíritos inferiores, ou seja, a gente fica muito tempo na inferioridade, mas quando a gente alcança a angelitude, chegou lá, no ponto máximo. Então, dali para frente, da metade dessa escala para frente, nós vamos avançando mais rapidamente, porque o bem vai prevalecer. Então, não vai haver o egoísmo que nos impede, né, de caminhar a passos largos. Porque o que nos atrapalha a avançar da animalidade para a espiritualidade é justamente o egoísmo. Porque nós temos muito medo, né? Primeiro, a gente não confia na providência divina. Nós ainda não confiamos. Porque a gente reserva tudo, a gente segura tudo para nós, para garantir o nosso. Né? Até na questão da caridade, a gente ainda dá o que sobra. Primeiro eu vou garantir o meu. Mesmo aquele que tem aquelas ideias nobres, né? Se eu pudesse receber uma fortuna, com certeza, né, eu ajudaria o próximo, mas eu precisaria receber a fortuna para garantir o meu primeiro. E assim a gente vai indo. Até nessas questões, nós ainda estamos muito próximos da animalidade. Mas isso é natural, faz parte da nossa evolução. O ser humano está destinado à glória espiritual. Alguém tem dúvida disso? Que o nosso destino é a verdadeira felicidade? Tem pessoas que têm crenças que acreditam que a gente pode até reencarnar no animal. Mas não há possibilidade, porque se a nossa evolução é progressista, né, a gente progride, a gente não regride. Então, reencarnar novamente num corpo de um animal seria algo meio fora do contexto, né? Cabendo-lhe, então, a desenovelar-se dos terríveis anéis mentais constritores que o mantêm em tormento e frustração. Ou seja, o nosso destino é felicidade, mas cabe unicamente, exclusivamente a cada um de nós esse trabalho de nos desenovelar desses paranhos, né, que nos prendem ainda à inferioridade. A seleção dos pensamentos, agora vem o ponto-chave. A seleção dos pensamentos a cultivar mediante o esforço da vontade para fixá-los, substituindo aqueles perniciosos a que está acostumado, gerará nova conduta psíquica de resultados saudáveis. Pesquisas dizem que a gente ocupa a nossa mente com 90%, né, para não dizer 99%, de pensamentos fúteis, que não servem para nada, e apenas uma pequenina parcela de pensamentos úteis que vão nos servir. E o que o Manuel está dizendo aqui? Que a gente substitua, aprender a substituir esses pensamentos inúteis pelos pensamentos bons. É fácil? Não, né? Quando a gente vê, já passou agora, nesse segundo, já passou milhões de pensamentos negativos, quando a gente, né, precisa se alimentar com pensamentos bons. É isso que ele está dizendo. Você sabe aquela técnica de tornar uma água suja em água limpa? Já ouviram falar, né? Como é que a gente torna uma água limpa que era suja, barrenta? Quando a gente começa a colocar água limpa. Se a gente pegar uma água barrenta e for colocando água limpa em cima, vai chegar um momento que ela vai ficar limpa. Toda a água suja vai sair por si só. Por quê? Porque a água limpa, ela se sobressai, né? Ela conseguiu limpar a sujeira. É a mesma coisa a questão da sombra, né? A hora que a luz chega, a sombra acaba. Então, isso é exatamente o que está dizendo aqui. A hora que nós começamos a alimentar os nossos pensamentos com bons pensamentos, né? A nossa mente com coisas boas, com boas atitudes, as coisas negativas vão ficando até chegar a um ponto de que a nossa mente é só pensamento bom. É exatamente essa técnica. A sintonia superior é indispensável para a erradicação dos compromissos perturbadores, dos hábitos perniciosos, dos instintos primários, que se fazem substituídos pelas expressões de nobreza, de honestidade e de bem-estar que lhes são inabituais. Então, nós temos por hábito pensamentos perniciosos,
E nós não temos por hábito a nobreza, a honestidade, bem-estar. Está vendo só? A substituição que a gente tem que fazer? Começar a eliminar os nossos hábitos perniciosos que nós temos, ele está dizendo aqui, né? Os nossos instintos primários que nos pertencem, e trocar pela nobreza, pela honestidade. Porque quando alguém consegue abandonar o charco em que se encontra e alcança o planalto formoso, deslumbra-se com um horizonte visual infinito, com a beleza da luz e de cor, com a musicalidade da natureza, enquanto aspira ao oxigênio puro que vitaliza e renova o ser. Que analogia legal, né? Imagina quando a gente conseguir se libertar disso, nós vamos ver o que é felicidade. Que não está no celular de última geração, né? Que não está no carro zerinho, porque o carro zerinho, ele nos deixa feliz no primeiro dia, né? No segundo dia, ele já perdeu 10% do valor. Não é isso? Vai tentar vender daqui a um ano, para ver se não chora, porque aquele valor que tu pagou já está pela metade. Porque é uma felicidade efêmera. Isso significa felicidade efêmera. A gente tem naquele momento, nos sentimos felizes, mas dali a um pouco aquela felicidade se foi. E a verdadeira felicidade é essa, quando a gente consegue abandonar esse charco, né, essa coisa que nos amarra, e a gente consegue vislumbrar a beleza do infinito, isso sim é a verdadeira felicidade. Que está nos olhos daquela criancinha que a gente conseguiu fazer um carinho, né? Daquela família que a gente conseguiu atender com a cesta básica. Para nós, dar 1 quilo de arroz aqui é algo tão simples, mas para aquela família que vai receber nas suas mãos 1 quilo de arroz, vocês não têm noção, né? Quem trabalha com isso sabe. Essa nossa caridade ainda é assim, né? Essa caridade material que a gente dá o que sobra. Mas aquela alegria, aquela sensação que a gente tem de ver aquelas pessoas lá fazendo aquela filinha para receber o alimento, e aquele quilo de arroz que para mim está sobrando, para ela é uma alegria imensa. Isso aí é essa felicidade que ele está falando. Então, quando a gente conseguir descobrir isso, né, a gente não vai dar o arroz porque está sobrando. A gente vai estar dividindo o nosso arroz lá de casa. Aquele que eu comprei, o meu quilo, eu vou dar meio quilo para o outro e vou sentir essa mesma felicidade. Então, o pensamento é, portanto, o veículo vigoroso que conduz os espíritos à sintonia com a faixa que se constitui e ao campo vibratório de energia que o capta. Ou seja, resumindo tudo isso que a gente fez, pensar bem para agir melhor é o grande desafio do momento, que aguarda a decisão moral dos indivíduos. Então, não disse nada, né, do que vocês não saibam. Isso a gente ouve em todas as palestras. Que o nosso pensamento é a chave de tudo. Eu participo de uma reunião mediúnica e eu tenho muita dificuldade de concentração. Eu acredito que muitas pessoas têm nessa vida, né, tumultuada que a gente leva. Então, aí eu comecei a fazer um curso de meditação. E de tudo que eu tenho conhecimento, da doutrina espírita com relação ao pensamento, eu fui fazendo aquele curso de meditação e aquilo me ajudou muito. Porque a gente faz exercícios de respiração, a gente faz um exercício para buscar o pensamento de volta, né, para a gente aprender a concentrar e tal. E quando chegou no momento que as professoras da meditação começaram a trazer informações já orientais, né, das doutrinas orientais, do próprio budismo, como algumas coisas assim, como algumas práticas, né, de cantar mantra, de vestir alguma roupa diferente, aquilo já começou a me atrapalhar um pouquinho. É um trabalho maravilhoso, né, que essas pessoas fazem, que essas outras doutrinas fazem, mas quando veio de encontro com o que eu aprendi, que tudo está no pensamento, começou a me atrapalhar um pouco. Que naquele momento de concentrar, usando aquele ritual, já começou a sair um pouquinho daquilo que eu entendo, né? Então, o que aconteceu? Eu conversei com a minha professora e pedi licença, né, para sair do curso. E agradeci muito, que me ajudou bastante, as técnicas que ela ensinou da meditação, mas já foi suficiente. Então, agora eu já sei o que fazer. Quando a gente adentra, né, uma outra filosofia, e aquilo ali ainda não vem de encontro com o que a gente estuda, com o que a gente acredita, a gente tem que ser sincero. Não adianta tu ficar no negócio, porque assim, eu estou falando isso porque a gente acaba procurando de tudo, né? A gente procura de tudo para nos auxiliar
daquilo que não vai bem dentro de nós. E aí o que acontece? Eu vou no reiki, eu vou na yoga, eu vou nisso, naquilo, e ainda não consigo achar um equilíbrio. O que está faltando? Não são as práticas, porque todas elas são ótimas, são maravilhosas. Todo mundo aprende as suas técnicas para ajudar o ser humano, né, a se sentir melhor. Mas quando eu vou buscar isso daí, eu tenho que estar apta para aquilo, né? Eu tenho que querer. É a mesma coisa que a doutrina espírita. Não adianta trazer uma pessoa para cá que ela não vai aceitar a reencarnação, por exemplo. Né? Então, assim, tudo que a gente procurar lá fora para trazer para dentro, é preciso que dentro de mim aceite. Porque a nossa cura não está no exterior. Né? Ela está dentro. Então, qualquer um de nós que procurar essas práticas, né, todos nós somos livres para procurar qualquer prática que nos faça bem, qualquer terapia, são maravilhosas para nos ajudar, mas que a gente tenha essa consciência, porque senão a gente vai se frustrar. Eu já fui no yoga, não deu certo, já fui no reiki, não serviu, tomei passe na casa espírita, não adianta. Não vai adiantar mesmo, pode vir Jesus. Aí Jesus aplicou um passe em mim. Mesmo assim não adiantou de nada, eu continuo na mesma. Né? Se não partir de nós. Tá? Por isso que o grande segredo é isso. O nosso pensamento, a nossa vontade, o nosso querer é que vai contar. Então fica essa nossa reflexão de hoje. Eu agradeço a paciência, né, a tolerância, que a gente já está exercitando para isso. E que possamos ter uma semana maravilhosa. Obrigada. Agradecemos a Patrícia pela belíssima explanação, pelos esclarecimentos, que com certeza, né, todos nós nos sentimos em algum momento, em alguma da fala, toda ela nos identificamos, né? Então, Patrícia, muito obrigada, que possa levar o nosso abraço até os nossos irmãos do SEAC.